Olá, esse é o sexto vídeo do nosso treinamento Grande Segredo Revelado. É um prazer para mim, mais uma vez, poder dar continuidade e compartilhar com você mais algumas preciosidades para ajudar você nessa fase introdutória do nosso treinamento Grande Segredo Revelado. Na aula anterior, nós falamos sobre a questão de algumas dicas, eu dei algumas dicas para te ajudar a tirar o máximo proveito desse tipo de treinamento, tá? Dentre as orientações, eu falei sobre a importância de se fazer as pazes com a doutrinação. Tenho certeza que você está lembrado, que você está lembrada sobre isso, né? Foi algo assim bem interessante, porque muitas pessoas, só de ouvir essa palavra doutrinação, já torce o nariz. Eu espero que você tenha entendido o que eu procurei transmitir de forma equilibrada na aula anterior. Se você ainda não assistiu, por favor, não dê continuidade, não assista essa aula sem você assistir às aulas anteriores, porque como eu falei, esse treinamento ele foi montado, foi projetado passo a passo, como as peças de um grande quebra-cabeça, onde você precisa das peças anteriores para você poder entender a peça que será compartilhada em cada aula, em cada vídeo. Tá ok? Então, se você não assistiu, volta lá e assista toda a sequência, porque daí as coisas vão fazer sentido para você. E hoje tem mais um tema muito interessante. Olha o tema que eu escolhi para essa aula de hoje, tá? Preparatória para o nosso treinamento. Aprenda antes de compartilhar com os outros. Isso daqui é uma das coisas mais importantes se você não quiser se frustrar ao aprender as coisas que você irá aprender nesse treinamento. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias e várias vezes, quando eu estava aprendendo algo novo, algo muito interessante mesmo, na área da saúde natural, que é a área que eu atuo, eu mesmo, isso já aconteceu várias vezes, onde eu aprendi algo tão valioso, tão precioso, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E comecei a compartilhar com um parente, com um amigo, com outro amigo, com pessoas e tal, até com pacientes dentro do consultório, as coisas novas que eu estava aprendendo. E adivinha, muitas vezes eu me decepcionei, porque as pessoas não davam valor, as pessoas passavam inclusive a falar mal, a criticar, achando que aquilo era loucura. Diversas vezes isso aconteceu, inclusive em relação ao lado espiritual, como esse tipo de conhecimento que eu estou compartilhando com você, tá? De início mesmo, eu cheguei a compartilhar com muitas pessoas com o desejo de poder ajudá-las a entender as coisas que eu estava entendendo. Para mim, eu achava fascinante aquilo, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E muitas vezes, certo, as pessoas até começavam bem a dar ouvidos ao que eu estava falando, a acompanhar o raciocínio, mas depois acabavam se voltando contra aquilo que eu estava ensinando. Se voltando em que sentido? Começaram a criticar, a questionar. Não que seja errado questionar, mas começaram a simplesmente deixar de dar valor e achar que aquilo era loucura. Várias vezes isso aconteceu, inclusive em relação a esse conhecimento que eu estou compartilhando com você. Por isso que por isso que eu resolvi, falei, deixa eu fazer um vídeo breve, justamente para orientar, porque você vai ver, eu não sei do seu background, eu não sei do seu conhecimento anterior, se você está envolvido com o sistema religioso ou não. Mas muita coisa que você vai ouvir a partir do módulo 2, se prepara, porque vai abalar, talvez, bases que você nunca imaginou que pudessem ser abaladas. Existe algo hoje dentro do sistema religioso, dentro do sistema, no que tange a espiritualidade, que são considerados como dogmas, ou seja, algo que não pode ser questionado. Se você questionou, você é herege. Entendeu? E isso poderá acontecer dentro desse conhecimento que você vai começar a adquirir, certo? Porque você vai ver que é algo tão chocante, tão fantástico, você fala, meu Deus, é tão sério também, porque a nossa eternidade está em jogo. E isso é muito interessante a gente levar em consideração. Então, qual que é o nosso desejo natural? É compartilhar isso com outros, é querer fazer com que parentes, com que irmãos, com que pessoas, enfim, possam ter acesso. Mas adivinha? Tem a hora certa de você compartilhar. Eu até falo aqui algo interessante, olha só. Imagine um agricultor que planta sementes antes mesmo de preparar o solo. Olha só, imagine um agricultor, ele está ansioso, né? Por quê? Porque ele quer ver as plantas crescerem, como eu falo aqui. Olha só. Só que sem a devida preparação do solo, o que acontece? O solo não fica pronto para poder receber as sementes. Como resultado, muitas vezes elas não conseguem germinar ou germinam de uma forma assim, onde ela não está preparada ainda, ela está muito fraquinha ainda, certo? E o esforço
do agricultor em jogar aquelas sementes no solo simplesmente é desperdiçado. Por quê? Porque não houve antes uma preparação daquele tipo de terreno, daquele tipo de solo. Tá? O que eu quero dizer para você? Olha só, essa situação pode ser comparada à pressa em compartilhar o conhecimento, certo? Antes de entender completamente o que você aprendeu. Porque assim, você vai ver que você vai ficar chocado com muitas coisas que você vai aprender nesse treinamento. Só que antes de você compartilhar, de você querer levar, primeiro deixa amadurecer um pouquinho. Algo que eu acabei não fazendo, vou ser bem sincero com você. E acabei me frustrando. Por quê? Porque as pessoas acabaram não dando valor correto para aquilo que para mim já era nítido, claro. Só que eu ainda não tinha estrutura, não tinha todo um contexto à minha disposição para poder ajudar apropriadamente a pessoa. Porque uma coisa é você comentar algo novo, uma novidade que para você aquilo é incrível. Você já ligou vários pontos, mas às vezes você não consegue passar aquilo da forma que você gostaria. Então, tenha paciência, essa é a ideia aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 2, olha que interessante. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em manifestar a sua opinião. O que isso significa? Olha só, isso significa que agir impulsivamente para compartilhar o que se aprendeu sem compreender plenamente é como ser imprudente. Deu para você entender? Olha que conselho sábio para esperar o momento certo, para que você tenha a estrutura certa para poder compartilhar esse tipo de informação. É isso que eu peço para você, justamente para ajudar você a ter serenidade. Olha só, Provérbios 17, 27 diz assim, ó: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Isso comigo não aconteceu, vou ser bem sincero, tá? Eu já quis compartilhar tudo. Me lasquei, me frustrei, vou ser bem sincero com você, com várias e várias pessoas. Aí eu falei, bom, deixa eu orar, deixa eu esperar um tempo. Aí conversei com pessoas mais maduras, com pessoas que me ajudaram muito dentro dessa trajetória, porque você vai ver, aliás, eu até já comentei que eu comecei esse despertar dessa forma bem profunda para o entendimento sobre o que é servir ao Criador em fevereiro desse ano. Em pouquíssimo tempo eu já tinha entendido, puxa, o que o sistema religioso fez com as pessoas no mundo inteiro. E eu já queria compartilhar isso. Me lasquei, me frustrei com várias e várias pessoas. Até que conversei com pessoas mais experientes, me recomendaram, tenha paciência, ore muito antes de você compartilhar isso, certo? Para que você possa ser verdadeiramente usado por Deus para tocar e ajudar apropriadamente outros corações. Esse foi o conselho que eu recebi. E quando eu comecei a analisar, eu falei, puxa, é verdade, eu não preciso ter pressa. Então, com muita paciência, eu passei a orar mais, eu passei a meditar mais, as coisas foram fluindo à medida que eu fui passando por esse processo. Isso tem alguns meses, tá? Uns 5, 6 meses atrás que eu comecei a montar esse treinamento. Eu falei, eu vou montar algo então, eu vou orando a Deus e as coisas foram fluindo. Cada aula, cada vídeo, iam fluindo as informações. Aí eu fui pesquisando, fui analisando, fui escrevendo, fui colocando, fui montando, organizando. Deu um trabalho enorme. Mas eu pude sentir que as coisas ficaram muito organizadas, numa sequência assim, para poder ajudar mesmo as pessoas que são sinceras. Porque eu sei que, na realidade, esse tipo de informação vai ser aproveitado por poucas pessoas. Eu posso dizer que serão aproveitados por aqueles que realmente, certo? Dão valor às coisas espirituais. A grande maioria das pessoas vai considerar isso daqui como parte de uma seita, vai considerar isso daqui como heresias. Imagina você falar sobre isso. Isso é uma heresia. Você é um herético. Nós já ouvimos isso, você é louco. Então é isso que eu quero mostrar para você. Por isso que com paciência, certo? Eu fui organizando, colocando, e agora estou liberando gradativamente aqui nesse portal, aqui dentro do YouTube. Estou liberando dentro de um portal também, que você vai ter os links aí abaixo, tá? Como eu já falei lá no início da aula, todas as informações para você adquirir as apostilas, que isso daqui, essa aula, por exemplo, de hoje, faz parte da primeira apostila. A apostila que engloba o módulo 1 introdutório e o módulo 2. Você quer adquirir esse material? Vai ser seu também, para você poder compartilhar com outros. Show de bola! Então abaixo aí vai ter o link
para você poder se cadastrar a um portal chamado Eduz. Lá vai ter esse treinamento também lá dentro e lá você vai ter condições de poder adquirir essa apostila. Então, se você quiser a apostila, é dessa forma, tá bom? Mas enfim, é isso que eu quero que você entenda. Tenha paciência, vai dar vontade de compartilhar de forma imediata com as pessoas, mas tenha calma. Primeiro estruture você. Seja uma planta sólida, forte, como um carvalho. Entendeu? E rapidamente, com a ajuda do Espírito de Deus, porque não é esse material que vai te mudar, não é esse conhecimento que vai mudar você. Mas como nós já conversamos, à medida que você for orando, pedindo que o Espírito de Deus continue trabalhando dentro de você, esse material vai ser um detalhe que um amigo está compartilhando para poder ajudar você a ter uma visão clara do propósito de Deus que vai envolver a tua vida. Você vai ver que é mais maravilhoso do que você imagina o fato de você fazer parte de algo único, que em breve vai ser estabelecido, vai assumir o controle dos assuntos humanos. Isso é real, só que não é como o sistema está ensinando. Então esse tipo de coisa é extraordinário. E você poderá fazer parte disso. Não porque você está, ouvindo Ronaldo, ouvindo fulano, o irmão Flávio, o irmão Gilberto, o irmão Albertino, o irmão Ciclano, Beltrano. Não, não é isso. É porque você entendeu, foi humilde o seu coração e foi escolhido por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que abre esse convite. Foi humilde o suficiente. Eu fiquei décadas dentro do sistema religioso, como eu falei para você. Quando eu entendi isso, eu tive que reconhecer, quebrar meu ego, porque tudo aquilo que eu tinha feito, na realidade, não estava em harmonia com a sã doutrina do Criador. Por mais sincero que eu tivesse sido, não estava em harmonia com o que Deus queria para a minha vida. E eu tive que jogar tudo aquilo no lixo, literalmente. Quebrar o meu orgulho, quebrar o meu ego, para que eu pudesse agora, puxa, então é assim, Pai. É assim que o Senhor quer que eu sirva o Senhor? Ok, então vamos começar de novo. Então é isso que eu quero passar para você, tá? Assim como um agricultor sábio prepara o solo antes de plantar as sementes, devemos nos certificar de compreender plenamente o que aprendemos antes de compartilhar com outros, garantindo assim que nosso conhecimento seja plantado em solo fértil e dê frutos abundantes. Porque o objetivo nosso aqui é o quê? É compartilhar. Imagine se o nosso mestre, o Senhor Jesus, e os seus discípulos, os apóstolos, tivessem guardado só para eles aquele conhecimento. Percebe? Eles não fizeram isso. Mas Jesus pacientemente lapidou aqueles homens durante um período de tempo. Tá? A mesma coisa vai acontecer com você. Essas informações aqui dentro do grande segredo revelado é apenas a pontinha do iceberg. Porque na realidade as informações estão dentro da palavra de Deus, que você precisa da ajuda do Espírito de Deus, da sua presença em você, para que você possa entender essas preciosidades. Por isso que esse estudo aqui, embora eu chamo de treinamento, na verdade, é um estudo bíblico. É um estudo bíblico muito amplo, aonde você precisa entender que não é isso daqui que eu estou compartilhando que vai fazer diferença. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas o que vai fazer diferença é você ser sincera. É você ser sincero com você mesmo. É você abrir teu coração. É você se humilhar, porque você vai ver, puxa vida, eu realmente me equivoquei. Então deixa eu me estruturar primeiro, porque assim, se no primeiro momento você sem base já aprendeu o negócio, já quiser compartilhar, você poderá se frustrar muito com a reação das pessoas. Porque Jesus, para você ter uma ideia, quando ele falava, ele foi odiado pelas pessoas. E ele falou que o mesmo aconteceria conosco, com os genuínos seguidores de Cristo. Ronaldo, mas como é que pode? Sim, existem os genuínos seguidores de Cristo, que não se corromperam com as distorções, com as verdadeiras heresias, que você vai identificar uma por uma. É como eu falei para você, é uma impressão digital. Você vai entender a impressão digital de Deus sobre a adoração. É tão nítido isso, é tão potente, é tão poderoso, que em minutos você vai conseguir identificar isso daqui não está em harmonia com o que a Bíblia fala. Não porque você vai ser melhor, você vai se achar o bonzão. De forma alguma, jamais nós queremos isso. Dá a impressão de que, puxa, eu sou melhor do que... Ninguém é melhor do que ninguém. Toda a humanidade, na realidade, foi criada por Deus. Nós somos irmãos. Mas precisa entender que existe um inimigo. Você vai ver em detalhes sobre ele também, nós vamos analisar. Porque se você não conhece seu inimigo, você está lascado. Você tem que entender como é que ele trabalha e o que ele fez. Só para você ter uma ideia do poder desse inimigo, que é real. Ele é real e ele é tão esperto que grande parte da humanidade
Imagina, isso não existe, você está louco. Nem acredita que ele existe. Mas ele é muito poderoso. Tanto é que o livro de Apocalipse, que nós vamos ver depois, isso lá mais para frente, tá? Nós vamos primeiro contextualizar toda a história humana, mas quando chegarmos nas revelações de João, que você vai ver em detalhes, versículo por versículo, você vai cair o queixo. Porque no capítulo 12 você vai ver que ele fez o que com a humanidade? Ele desencaminhou a humanidade inteira. Ele conseguiu fazer isso. Presta atenção. Isso não é uma expressão assim, simplesmente uma hipérbole. É uma realidade. E você vai começar a entender isso quando você colocar as peças aqui nos seus devidos lugares. Se prepara para quebrar ego, para quebrar seu ego, seu orgulho, certo? Padrões de crenças que vão ser literalmente pulverizadas. Isso choca. Isso aconteceu comigo durante 2 situações, né? Quando eu fiz parte daquela instituição religiosa que eu falei para vocês. Depois de 35 anos eu acordei em relação a ela. Foi o maior choque da minha vida. Quase acabei com o meu casamento. Foi algo horroroso. E depois, novamente, claro, com uma intensidade menor, porque eu já tinha saído de uma instituição que realmente era uma seita. Mas depois também eu tive que quebrar novamente o meu ego. As pessoas que estavam ouvindo, puxa, de novo. O Ronaldo tá louco mesmo, o Ronaldo é um louco. Eu tive que ouvir isso de novo. E a vergonha? Para você ter que reconhecer, puxa vida, realmente pisei na bola de novo. Mas isso é o quê? É você pensar, é você raciocinar, é você deixar o Espírito de Deus agir dentro de você. E quando você fizer isso, você vai ver, puxa vida, vale a pena? Vale a pena. Porque o relacionamento íntimo, verdadeiro com Deus é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Não existe fortuna, não existe dinheiro, não existe prestígio, não existe nada que se compare com isso. E era isso que eu gostaria de transmitir para você. Tá certo? Tá certo? Então, respira fundo, continua orando, prestando atenção, porque esse vídeo aqui, né, esse treinamento poderá ser assim uma ajuda inestimável para você se reconectar de uma forma inimaginável com o teu Criador e adorar a Ele, certo? E nós poderemos fazer isso juntos, como verdadeiros irmãos mesmo, que é o que eu desejo de coração para você, tá? Claro que se não te servir, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para forçar você a nada, simplesmente, como eu falei, eu estou aqui agora com o espírito sereno, compartilhando esses conhecimentos. Se for bom para você, compartilha com as pessoas no momento certo, porque tenho certeza que você vai ter vontade de compartilhar. E tá tudo bem, porque a ideia é realmente a gente levar, é a gente deixar a nossa luz brilhar. Mas primeiro eu preciso, a instalação elétrica está bem feita, está estruturada, a lâmpada está boa, agora eu posso realmente brilhar isso daí. Entende? Então é isso que eu quero que você reflita. É um vídeo assim de reflexão. Pega esses 2 textos aqui, Provérbios 17, 27, Provérbios 18, 2. Reflita, leia o contexto se você quiser. Tá ok? E uma vez que você for ganhando estrutura, você pegou o assunto específico, nós vamos estudar por assuntos, por temas específicos, desde o início até Apocalipse. E uma vez que você for entendendo, agora sim, dá para compartilhar. Certo? Agora eu estou entendendo realmente o que envolve verdadeiramente ser um seguidor de Cristo, ser um cristão, adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Muito bem, espero que você tenha entendido essa aula, uma aula simples, mas muito séria e muito importante para te ajudar nessa estruturação do seu coração, dessa semente aí que está sendo lançada aí no seu coração. E eu vou continuar orando mesmo, para que isso possa germinar e ajudar você a se estruturar, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância de tirar as lentes. Vai ser um outro tema muito interessante também, que vai contribuir ainda mais para você poder absorver da melhor forma possível e da forma mais rápida possível as informações que serão transmitidas, tá bom? Um grande abraço no teu coração, nos encontramos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.